Com quantos anos você veio pro Japão? Qual que foi a ideia, assim, de vir pro Japão? Você veio com seus pais? Você veio sozinho? Como é que foi a história aí do começo aí? Foi o seguinte, eu tava casada e o meu casamento... Sabe quando você tá casado e meu casamento já acabou? Aí você acha que é por causa do dinheiro? Aí eu achava que era por causa do dinheiro. Eu falei, não, vou pro Japão e com as crianças e lá vou ter uma vida melhor, vai dar tudo certo. O amor vai voltar. É, eu falei, o dinheiro vai vir e o amor vai voltar. E não voltou. Maria. Aí não durou 6 meses o casamento. Quando eu cheguei no Japão, eu me liguei rapidinho, assim, que dava pra mim levar uma vida sozinha, eu e meus filhos. E uma vida digna, assim, não ia ficar rica, mas não ia faltar nada e não ia ser tão difícil quanto no Brasil com 2 crianças. E aí, em meio de 6 meses, eu separei. Mas a ideia era consertar o casamento, que não tinha conserto, né? Que não é o lugar, né? É o casamento que já tava ruim mesmo, Mas né? você é descendente, não? Eu sou descendente. Não parece, não. Não parece, Eu ia né? perguntar, é. É que o nome também não ajuda, né? Isso. Então, é que a minha mãe é Nisei, né? E o meu pai é filho de italiano, e que tem o sobrenome Barão. Aí eles colocaram só o sobrenome do meu pai e ficou Manu Barão. Entendi. Mas eu sou Sansei. E isso já faz quanto tempo que você veio pra cá, então? Então, eu vim a primeira vez e fiquei 6 anos aqui no Japão. Aí eu fui pro Brasil, fiquei 6 anos no Brasil, trabalhando na área de solda já. Depois eu vou contar essa parte, que eu saí daqui do Japão contratada para trabalhar na área de solda no Brasil. Top. Aí fiquei 6 anos lá no Brasil, e aí agora faz 6 anos que eu tô de volta. Então, de Japão eu tenho 12 anos, dividido em 2 vezes. Mas então, quando você veio da primeira vez pra cá... Eu não soldava. Então, mas nessa primeira vez você já aprendeu a soldar aqui? Eu Aprendeu já entrei a aprender a soldar. Mas foi o teu primeiro emprego aqui no Japão? Foi. Com solda já? Com solda já. Ah, muita Caramba. sorte. É que eu caí no lugar da solda. Não tem região, por exemplo, que é mais pra eletrônico, ou região que tem muito bentoiá. Eu caí numa região que chama Ehime. Não sei se vocês já ouviram falar, Shikoku. É uma ilha lá nos perto de Hiroshima. É uma região que tem muito estaleiro. Eu já caí lá, numa região que muito voltada pra solda. E eu não sabia que era solda, né, gente? Mas daí eu consegui... Pelo Orkut, eu fiquei sabendo que tinha um trampo num lugar que pagava 1.400 a hora. Nossa, já foi atrás do dinheiro. Aí eu falei, nossa, 1.400 a hora é salário de homem. Eu, tipo assim, não quero saber o que é pra fazer. Eu vou fazer e eu vou ganhar esses 1.400, né? E aí eu acabei caindo na solda. Mas e no começo ali na solda? Qual que foi a primeira dificuldade que você encontrou? Porque na época você falava Nihongo? Não, né? Tudo é difícil no começo. Porque assim, eu vou ser sincera aqui, né? Eu nunca tinha trabalhado, né? Eu era uma dona de casa com 2 filhos pequenos. E eu nunca tinha trabalhado. Imagina num serviço pesado e sujo. E aí eu me lembro que, assim, quando eu cheguei no estaleiro, o cara falou pra mim, assim, que tinha 2 vagas. Uma era pra fazer desempenamento de chapa e a outra era solda. Eu não sabia o que era nenhum dos 2. Nossa. Eu não sabia. Tipo assim, o cara falou solda, mas eu não imaginava o que era. Aí eu falei pro cara, mas qual que paga mais? Aí ele falou assim, os 2 pagam igual. Só que o que tem potencial de você ganhar bem é solda. Mas eu não sabia bem quanto, né? Mas eu falei, não, então eu vou nesse aí de solda, né? E aí quando eu entrei no estaleiro assim, já me deram um Zentai, que é aquele cinto de segurança assim. Eu já fiquei, mano, vão pendurar eu aqui em algum lugar. Porque é estaleiro para navio, né? É, pra navio. Aí eu vi os blocos voando, sabe quando você fala assim, mano, vão pendurar eu aqui? Eu era só dona de casa, né? E foi muito louco, assim, os primeiros dias, eu tive muita dificuldade. Eu acho que, assim, o universo feminino é muito diferente. Por exemplo, se eu falar a receita de bolo aqui pra vocês, vocês vão entender mais ou menos. Se eu explicar pra uma mulher, ela vai entender, vai absorver muito mais do que vocês, porque é mais do universo feminino. Certo. Se vocês falar alguma coisa de carro aqui pra mim, eu não vou entender nada. Se vocês falar pra outro cara aqui, ele vai absorver melhor. Então, tudo era muito novo pra mim. Era um universo de ferramentas e de coisas que eu não tinha vivido. Mas então, no caso, eles estavam realmente precisando dessa mão de obra, porque pra pegar, pra ensinar, né? Tipo assim, deu sorte, né? Imagina, ainda pra pegar, pra ensinar e uma mulher. né? Sim. Porque, na verdade, quando eu comecei fazendo uma solda robotizada. Não era solda MIG manual ainda, né? Então, é um serviço que ninguém quer fazer. E que quem faz, logo enxerga que soldar na mão dá mais dinheiro.
Então, a maioria sai logo. Então, tem uma rotatividade alta. O cara não consegue segurar essa mão de obra. Assim como não conseguiu segurar eu. Eu rapidinho, eu entendi que era o outro, era o soldador manual que ganhava bem. Eu falei, não, se o que ganha bem é o outro, eu vou fazer o outro. Eu já tô aqui mesmo, né? Então... O seu foco, então, era atrás do dinheiro. Era o dinheiro. Gente, tem nada errado com isso. Às vezes as pessoas falam assim, faz pelo dinheiro. Lógico que é, né? Às vezes o dinheiro vai trazer uma dignidade para sua família, para você, autoestima, um monte de coisa. E é o dinheiro que traz, é o seu trabalho, é o seu suor. O dinheiro é da hora. Mas é verdade. Tem muita gente que fala que o dinheiro não traz felicidade, né? Mas, tipo Manda assim, buscar. fica sem ele também pra você ver. Sim. Entendeu? O meu pai dizia uma frase que um homem sem dinheiro, até o andar dele é triste. Mas é real. Mexe com a autoestima, né? É assim, o meu ponto de vista, eu acredito que o dinheiro, se você pode ter milhões, você pode ser milionário, mas, por exemplo, se você tiver uma doença que você fica em cima da cama e não consegue nem andar, talvez o dinheiro não, né? Não vai te curar, mas vai te dar muito mais condições de viver uma vida digna. Vai ser ruim, mas mesmo assim vai dar uma melhorada. Do que uma pessoa que não tem dinheiro nenhum Entendeu? na cama. Isso, Sim. entendeu? É que chega situações que realmente o dinheiro não vai resolver muito. porque não tem jeito. Mas no meu caso, o dinheiro, ele trouxe uma coisa que eu não tinha, que era a liberdade. Por exemplo, eu vivi um casamento ruim, e eu estava ali porque eu dependia financeiramente daquela pessoa. Mas você não trabalhava porque ele não deixava você trabalhar? Ou Na porque verdade, no começo eu não trabalhava porque as crianças eram dois. Eles são dois, pequeno, né? né? Era muito pequeno. E aí vai crescendo, e aí você fala, agora dá pra trabalhar, né? Mas aí eu não tinha ido ainda trabalhar. Então, tava naquela situação. Não saía porque não tinha dinheiro, né? E aí, quando eu separei, eu tive que trabalhar. E eu acho que o dinheiro proporcionou esse direito de sair pra mim. Como que eu ia sair sem dinheiro? Separar e viver com 2 filhos e sem dinheiro ia fazer o quê? Entendi. Então, o dinheiro foi a minha carta de alforria, né? O trabalho, uma profissão. E eu acho que internamente me mudou muito, né? Mas o fato não foi o dinheiro, foi de ter uma profissão, a autoestima como mulher, como mãe. Isso me mudou muito. E todas as coisas que eu vivi naquela relação que era muito ruim, nunca mais aconteceu. Porque é muito vulnerável. Você é muito vulnerável quando você não tem dinheiro, quando você não tem uma profissão. A pessoa faz o que ela quer de você. Ela te humilha, ela te judia. E você não tem... É diferente. Como é que você vai judiar de mim hoje, um cara? Querendo... Não judia, mano. Não judia. Querendo ou não, o dinheiro te dá uma segurança e uma liberdade, né? Não adianta falar que não traz, que é hipocrisia, né? Sim. Então o dinheiro te traz essa liberdade. Dessa situação que você tava falando assim, realmente foi a sua carta de alforria. Sim. E pelo pouco que a gente conversou aqui, eu percebi que você é uma mulher muito determinada. Sim. Né? Então você, né, quer isso aí mesmo, eu quero isso aí, vou fazer e tal, e você tá onde você chegou, né? E, cara, Sugoi porque ela, né, já teve a sorte de chegar. Teve a sorte, assim, entre aspas. Sim, porque, foi sorte, não, mas foi tipo sorte. assim, às vezes outra pessoa ia cair na solda, outra mulher não ia querer soldar. Sim, mas eu vou dizer uma coisa pra Entendeu? vocês. Você teve a sorte, mas você abraçou a oportunidade. Independente do que eu fizesse, por exemplo, se eu tivesse falado assim, não, eu vou fazer bolo, né? Eu vou separar e eu vou fazer bolo. Eu ia estar hoje aqui falando da minha empresa de bolo, que eu ajudo outras mulheres a fazer bolo, que eu criei meus filhos fazendo bolo e que eu vou ajudar outras mulheres a fazer bolo. Não importa o que fosse, eu ia dar o meu tudo. Entende o que eu tô falando? Entendi.